terra é sinônimo de matéria, material, e céu de imatéria, espiritual. Portanto, se o diabo e Satanás são imateriais e estão no céu, por óbvio, então eles também foram planejados e criados por Deus, que é na verdade todas as coisas. Não há nada fora de Deus ou que tenha surgido por si mesmo, nem mesmo Satanás ou o mal, pois absolutamente tudo é criação do sapiensíssimo plano e propósito de Deus, carregando cada coisa em si mesmo. Leis físicas e metafísicas, ininteligíveis ao homem holográfico e mortal. Se quer uma prova de que o diabo está no céu, conheça o livro do Apocalipse, e nele os cavalos, os cavaleiros e os animais que ali o representam, que é do próprio Jesus, que é outra metáfora para Deus, que se fez igual ao homem, para que por meio de sua carne salvar o homem. Ou ainda, Deus amou o mundo de tal maneira que a si mesmo se deu, para que todos aqueles que crerem no seu legado não pereçam, mas se tornem imortais. Os cavaleiros recebem as ordens para executar o seu juízo e trazer o último caos e morte e destruição da humanidade. Sim, Deus é tudo isso, e tudo que passar de Deus é apenas uma metáfora para representar uma particularidade dele mesmo, e nunca outro ser ou pessoa. De sorte que nem mesmo os anjos ou o diabo e Satanás existem, mas são apenas metáforas do mal, através do qual ele deu livre direito de escolha ao homem, e através dos quais também executa seu juízo e justiça eternos. Para completar os meus votos de uma luta dual, bem e mal, semanal, pense comigo. Se Deus não fez o mal por sua própria vontade e propósito, então temos que Satanás é o criador do mal, portanto que Satanás também é um Deus criador do arco rival dos planos de Deus, o mal. Mas digamos que Satanás não tenha criado o mal e que na verdade o mal tenha nascido sozinho dentro do coração de Satanás. Então temos que o mal é por si mesmo um Deus, pois tem sua inexistência apenas em si mesmo e é criador de toda uma realidade paralela e imiscuída, misturada com a realidade criada pela vontade divina. Sendo parasita nesta realidade, sombra de Deus a destruir os seus planos e a sua criação, e não ser detetizado, pulverizado, não ser arrancado e queimado, como quando se arranca um tumor parasita maligno e o queima, para que nunca mais possa oferecer risco de contaminação ou permanecer nocivo aos que dele se aproximarem. Se Deus não criou o mal, ele terá muito que se explicar quando no fim do jogo Satanás o acusar de ter nos feito suas marionetes. E que ele é quem na verdade nos libertou e não Cristo, pois ele foi quem nos deu o mal. E assim, fazendo-se o segundo caminho além do bem, nos deu a liberdade de escolher entre eles e sermos donos da nossa própria vida, do nosso próprio destino e merecedores, óbvio, do destino futuro que hoje escolhermos. O diabo é o mal necessário para nossa liberdade e revelação do nosso valor. Por isto o único Deus o criou, assim como criou também aos sapos, aos insetos e às serpentes. Bendito seja o diabo, que nos faz conhecer o bem, a liberdade e a responsabilidade sobre a nossa própria existência. Bendito seja o Criador, que ao Satanás e ao diabo criou, e que são ele mesmo, enquanto dura esta existência, como um professor que não é bom ou ruim, do mal ou do bem, mas apenas justo ao elaborar suas provas com respostas certas e erradas, e com o grau de dificuldade exato para que ninguém seja aprovado sem merecimento, nem ser reprovado injustamente. Bendito seja o absoluto, bendito seja o sábio supremo, aquele que é todas as coisas e que com absoluta sabedoria tudo criou. Quanto a nós, só nos cabe vencermos o jogo ao provarmos que acreditamos em suas palavras, e quando ele se diz bom e que amou o mundo de tal maneira que deu a si mesmo pelo bem de toda a humanidade, sendo o professor bom, dando a prova, mas já dizendo quais são as respostas certas. Felizes então são os que não acharem que Deus, o professor, está de pegadinha e marcar as respostas que ele indicou, marcar com um X no bem em todas as questões. A sabedoria é a chave de tudo,
Pois ao conhecermos o caráter do próprio Criador revelado nesta prova a existência, temos por óbvio que o bem é também ser uma serpente, mal, um leão contra a injustiça, o poder e a mentira. Parábola de Jesus. Para ser como Deus e para ser do bem, é preciso ser justo, ser Deus e ser diabo, pomba e serpente. Faça uma boa prova. O diabo nos libertou do condicionamento involuntário que vivíamos no bem, e isso nos trouxe à morte, mas Cristo nos garantiu que além de livres, sejamos também imortais. Ou seja, tudo é apenas um desenrolar, uma evolução do plano de Deus, começando no bem, prisioneiro, passando pelo mal, a morte que nasceu na liberdade e finalmente imortalidade, imortalidade no bem e em liberdade, domínio pleno do bem e do mal. Aos vencedores neste processo, fala sério, Deus é sábio demais, não é? Eu tiro o chapéu para Deus e a Ele dedico a minha existência com todo o meu amor. Se Deus for só bom, as pessoas do bem estão ferradas, porque o mal que elas sofreram de pessoas más não será vingado e nenhuma justiça haverá. Por ter sido do bem, Deus precisa ser o diabo, para que você que é do bem não fique no prejuízo. Ou teu Deus é o diabo, ou tu não terás recompensa alguma, pois os teus inimigos terão o mesmo pagamento que tu. Até mais tarde. Deixe o like, se inscreva no canal, compartilhe, comente. Fazendo assim o canal se fortalece e cresce.